A segunda parte da entrevista com a presidente Dilma Rousseff. Agora, no Palácio do Planalto, a presidente fala sobre os desafios na política, na economia e também sobre a sua fama de durona. O trajeto entre os palácios da Alvorada e do Planalto, a casa e o trabalho da presidente da República leva 4 minutos. É ela quem faz questão de me destacar esse detalhe de eficiência e rapidez, 2 qualidades que aprecia muito. Aqui é o gabinete da presidente da República, certo? É verdade. A senhora senta aqui. A mesa para reuniões com ministros ali à frente. Ali. As obras que a senhora fez questão de trazer de Djanira, né, para cá. Uma homenagem a uma mulher das maiores pintoras desse país. Eu vi que tem uma fotinho também de seu neto nessa mesa. Tem uma fotinha da minha filha e do meu neto. Perguntamos à presidente sobre a importância das mulheres no seu governo, em especial das ministras Gleisi Hoffmann, Miriam Belchior e Idely Salvati. O comando político tem aí 3 mulheres, né? Como é que tem funcionado esse clube? Eu acho que é sempre bom combinar homens e mulheres, porque nós todos somos complementares. A mulher, eu acho que ela é mais analítica, assim, ela tem uma capacidade maior de olhar o detalhe, de procurar aquela perfeição, uma certa... Nós somos, assim, mais obcecadas. E os homens? Os homens têm uma capacidade de síntese, dão uma contribuição no sentido de ser mais eu diria assim, objetivos no detalhe. Eles sintetizam uma questão. A mulher analisa. Então, essa complementariedade é muito importante. A mulher é capaz, porque senão não educava filho. Agora, e as reuniões com elas, como é que são? São mais descontraídas, são mais duras? A senhora está fazendo uma comparação aí com relação aos homens. Não. Com os homens ou não? Não, eu acho que é muito similar. Agora, numa reunião dessas, por exemplo, tem um momento ali de um papo mais mulher? Bolsa, sapato, filho, neto? Não. Tem não. Tem não. Nem no cafezinho. Na verdade, não tem, viu? Não tem neto, viu? Agora aqui tem uma quantidade de gente com neto. E todo mundo quer mostrar o seu aqui, totalmente. Agora, presidente, vamos esclarecer algo que eu acho que virou meio lenda aqui. Que é o jeitão da presidente, que é o estilo. A senhora é durona mesmo? Uma vez eu disse e ninguém entendeu. A senhora já sorriu. Eu disse achando que eu estava fazendo uma ótima piada, mas o pessoal não entendeu direito, não. Eu disse vamos explicar para o pessoal, então. É que eu sou a única mulher dura, cercada de homens todos meigos aqui. Nenhum é duro, nenhum é tranquilo e firme. Então, é uma coisa absurda. Só porque eu sou mulher e estou num cargo que, obviamente, é de autoridade, eu tenho que ser dura. Se fosse um homem, você já viu alguém chamar, aqui no Brasil, alguém falar, não, fulano está num cargo e ele é durão. Uma pessoa durona? Não. Homem pode ser durão, mulher não. A senhora acha, então, que é pelo fato da senhora ser mulher? E eu sou uma pessoa assertiva, que neste cargo que eu ocupo, eu tenho de exercer a autoridade que o povo me deu. Eu tenho de achar que podemos sempre um pouquinho mais, que vamos conseguir um pouquinho mais, e que vai sair um pouco mais perfeito, e que a gente vai conseguir. Se eu não fizer isso, né, eu não dou o exemplo e as coisas não saem. E vale bronca nessa hora, por exemplo? Olha, a bronca faz parte. E é uma bronca meiga, é aquela. Dá um exemplo pra gente. Isso não está certo, não pode ser assim. Nesse tom? Esse tom. Não está certo e não pode ser assim. O que tira a senhora do sério? Que vale bronca nesse momento? Eu vou te falar, eu acho que quando a gente não deu o melhor de si, me tira do sério. Aí a senhora vai lá e cobra, e aí que Mas entra a bronca. Mas eu cobro de mim também. E quando falam, por exemplo, do seu temperamento, isso incomoda a senhora de alguma forma ou não? A senhora não está nem aí para isso? Sabe o que é, Patrícia? Ossos do ofício. Tem vários ossos do ofício, no ofício de ser presidente. Um é esse. O caso, por exemplo, da luta contra a corrupção, é ossos do ofício da presidência. Ou seja, é intrínseco à condição de presidente zelar para que o dinheiro público seja bem gasto. Depois eu tenho uma responsabilidade pessoal também nessa direção. A senhora não imaginava, por exemplo, que fosse ter que trocar 4 ministros em tão pouco tempo, 3 deles, pelo menos, ligados aí a denúncias de corrupção? Esperava isso, não? Patrícia, eu espero nunca trocar nenhum ministro. E muitos deles eu não troquei exatamente por isso. Né? Vamos e venhamos. Né? O ministro
Nelson Jobim, ele saiu por outros motivos. Mas os outros 3? Eles ainda não foram julgados, então não podem ser condenados. Tá? Mas isso foi faxina ou não foi, presidente? Eu acho a palavra faxina errada, porque faxina você faz às 6 da manhã e às 8 ela acabou. Atividade de controle do gasto público na atividade presidencial jamais se encerra. Por que a senhora acha que nesses 8 anos e 8 meses de governo do PT, eles não foram capazes, não foram suficientes para acabar com a corrupção, já que essa é uma das bandeiras, né, do partido? Minha querida, a corrupção, ela não... por isso que não é faxina, viu, Patrícia? Você não acaba com a corrupção de uma vez por todas. Você torna ela cada vez mais difícil. Agora, presidente, é possível ter um governo equilibrado, um governo estável, tendo a base aliada que tem no Congresso? Minha pergunta é a seguinte: a senhora acha que a senhora pode ficar refém dos aliados? Mas eu não acho, Patrícia, que eu sou refém. Nem acho... Nem que pode ficar. Nem acho, e tem de ter muito cuidado no Brasil para a gente não demonizar a política. Nós temos uma discussão de alto nível com a base, com a nossa base. E como que a senhora controla esse toma lá da cá, digamos assim, cada vez mais sem cerimônia das bancadas? Como é que a senhora faz esse controle? Você me dá um exemplo do Dacá e eu te explico o toma lá. Estou brincando contigo. Não, como é que... Vou te explicar. Eu não dei nada para ninguém que eu não quisesse. Nós montamos o governo de composição. Caso ele não seja um governo de composição, nós não conseguimos governar. A minha base aliada, ela é composta de pessoas de bem. Ela não é composta, não é possível que a gente chegue e diga o seguinte: olha, todos os políticos são pessoas ruins. Não é possível isso no Brasil. Vou tomar uma água. Intervalo para um copo d'água. É rápido. Depois de falar sobre a corrupção, a demissão de 3 ministros, certamente os piores momentos que enfrentou até aqui, pergunto sobre os acertos. Qual a senhora acha que foi nesses 8 meses o seu maior acerto? Nesses 8 meses, deixa eu pensar. Por que eu estou pensando? Porque eu não posso te dar várias... Porque eu acho que algumas coisas eu acertei bastante. Eu vou falar, eu acho que foi muito acertado, logo de início, ter entregue os remédios de graça. Porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a pessoa que não tem dinheiro para comprar um remédio precisa. Eu acho que é um drama humano violento. Aqui nessa mesa nós decidimos que a gente ia garantir e assegurar para todas as pessoas no Brasil que sofrem de diabetes e pressão alta, que a gente ia assegurar o acesso ao medicamento de graça. Porque nós somos o único país que faz isso nessa proporção. Por isso que eu tenho orgulho disso. Eu podia dar uma segunda? Pode, vou deixar. Vou deixar a senhora, já que tomei seu tempo lá no Palácio da Alvorada, a senhora tem crédito comigo. Pode dar a segunda. Olha, Patrícia, eu fico muito orgulhosa de uma outra coisa. É outra coisa que não é assim grande, mas para mim é muito importante. É importante reduzir imposto. Então eu gostei de fazer isso para quem? Para o super simples e para o MEI. Em abril, a presidente reduziu impostos pagos pelos microempreendedores individuais, chamados MEI. E em agosto, propôs a diminuição dos impostos das pequenas empresas. Então eu acho que são as duas coisas que eu mais me orgulho, entre outras. Se você deixar, eu penso mais umas 10. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza. Essas pessoas são hoje de classe média. O meu maior compromisso é com garantir para a população brasileira, para esses 40 milhões, mais os outros que já usavam, garantir educação pública de qualidade, saúde de qualidade e segurança pública de qualidade. Em seguida, pergunto sobre o novo debate nos meios políticos, a possível volta da CPMF, o chamado Imposto sobre o Cheque. A presidente logo esclarece. Eu sou contra a CPMF, hein? A senhora acha que a gente precisa de um imposto, de mais um imposto para ter um atendimento de saúde melhor? Sabe por que a população era contra a CPMF? Porque a CPMF foi feita para ser uma coisa e virou outra. Acho que a CPMF foi um engodo nesse sentido, de usar o dinheiro para a saúde
não para a saúde. Agora, vou te dizer, foi desviado. Foi. O dinheiro não foi usado onde devia. Nós, na saúde pública do país, gastamos 2,5 vezes menos que na saúde privada. Um país desse tamanho, o maior país da América Latina, com a maior economia da América Latina, gasta 42% menos na saúde do que a Argentina. Para dar saúde de qualidade, nós vamos precisar de dinheiro, sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem de tirar de algum lugar. Agora, o Brasil precisará de aumentar seu gasto com saúde. Isso seria quanto? Inexoravelmente. Isso seria quanto? O mais rápido possível. Outra polêmica recente. Houve interferência da presidente na decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica dos juros em 0,5 ponto percentual? A senhora não interferiu nem de leve nesse caso? Não. Sugeriu? Nós não fazemos isso. Nós estávamos dizendo naquela oportunidade que a crise econômica, quando se aprofundou ali por agosto, ela criou uma nova conjuntura internacional. É esta conjuntura internacional que cria a diferença e não nós interferindo no Banco Central. E a crise mundial? Que impacto a senhora acha que isso vai ter no Brasil nos próximos meses? Nós temos um mercado interno crescente e vamos combater essa crise crescendo. Que a indústria vem freando, né? Pois é, mas veja, a indústria deu uma diminuída em relação ao ano passado, que nós crescemos 7,5%, nós estamos esperando esse ano crescer em torno de 4%. Nós até julho, nós geramos 1.500.000 empregos. Se fosse nos Estados Unidos ou na zona do euro, qualquer país da zona do euro, eles estavam soltando foguete. E como estamos na semana da notícia em que a inflação deu um pulo de 0,16% em julho para 0,37% em agosto, pergunto se esse aumento preocupa. A inflação é algo que sempre tem de nos preocupar, sabe, Patrícia? Você sempre tem de ter um olho no crescimento e o outro olho na inflação. Já chegando ao fim da entrevista, a presidente não parece tão indócil como disse estar no Palácio da Alvorada. Então, decido partir para a última pergunta. A senhora acha que o Brasil vai estar preparado, vai estar pronto para a Copa do Mundo de 2014? Tenho absoluta certeza. O que faz a senhora acreditar? Por quê? Porque nós vamos ter 9 estádios ficando prontos até dezembro de 12, no máximo início de 13. Tempo de sobra para a Copa. Aeroportos? Aeroportos, nós estamos com 3 aeroportos em licitação, já totalmente formatado em engenharia. Vamos fazer essa licitação no final desse ano. A sensação que dá para o cidadão brasileiro é que o processo tem sido lento, né? Mas eu posso te mostrar os estádios, por exemplo. Eu olhei recentemente, fizemos um balanço aqui, nós monitoramos com informações online de fotos e tudo. A senhora está acompanhando, está fiscalizando. Todos. Presidente, muito obrigada por essa conversa, por mostrar um pouco da sua intimidade para a gente, por ter me recebido aqui em Brasília. Agora chega de papo, né? Agora eu vou trabalhar, já tomei bastante o seu tempo. Vai trabalhar, presidente. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Bom trabalho, tá bom? Obrigada.